Muito boa tarde a todos que nos acompanham de forma online e presencial. Primeiramente, informamos que este evento está sendo gravado e para quem nos acompanha online, pedimos que se identifique no chat com nome, cargo e empresa. Também solicitamos que os microfones permaneçam fechados durante todo o evento. As perguntas poderão ser feitas no chat a qualquer momento, serão lidas no final da apresentação, conforme ordem de chegada. As perguntas só serão aceitas se houver identificação completa com nome e contato para retorno. É com grande satisfação que promovemos hoje o terceiro diálogo técnico. Esta edição que acontece dentro do projeto Imagem, uma realização do projeto Brazilian Renderers, da ABRA, Associação Brasileira de Reciclagem Animal, em parceria com a Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, na Expo Meet 2022 e FIRA. O terceiro diálogo técnico traz um assunto de extrema importância para o setor de reciclagem animal. Do rispoá à alimentação animal, conclusão da transição e o futuro dos fabricantes de farinhas e gorduras de origem animal. Com a apresentação do secretário adjunto de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, Márcio Rezende, da diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Ana Lúcia de Paula Viana, e o coordenador-geral de inspeção, Douglas Haas de Oliveira, para os quais faço saudação especial e agradeço a presença. Destacamos também e agradecemos a importantíssima presença de todos os chefes dos 11 CIPOAs do MAPA, Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Muito obrigado pela presença. E destacamos com um agradecimento especial a parceria e a confiança dos nossos patrocinadores incansáveis no apoio do setor de reciclagem animal nas principais ações da ABRA, onde se colocam sempre à disposição. Contamos com a presença das empresas patrocinadoras Eurotech Nutrition, DUPS do Brasil e M2 Tecnologia. Muito obrigado. Agradecemos também a presença dos nossos associados que nos acompanham aqui, presencialmente e online, bem como do público que está na Expo Meet e FIRA 2022. Bom, antes de iniciarmos o nosso evento, queremos destacar este cenário geopolítico mundial que gera tantas incertezas e consequências para todos nós. Mas nada mais forte do que as consequências para a população que está diretamente no campo da guerra. Por isso pedimos um minuto de silêncio pelas vítimas do confronto entre Rússia e Ucrânia. Neste momento, convido o presidente do Conselho Diretivo da ABRA, Pedro Bittar, para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Eu estava aqui escutando o Marcelo Lara falar e eu acho que, antes de mais nada, nós temos que agradecer a Deus, a vida. E eu acho que a maioria das pessoas que deve ter recebido uma mensagem minha de ontem para cá, pedindo orações por esse problema que está acontecendo na Ucrânia, esse problema que está acontecendo no mundo. Tantas famílias sendo ceifadas, e não só ceifadas, com problemas psíquicos por
por conta das gerações seguintes em função de um poder, em função do homem, né? Então, que a gente realmente, não só esse minuto, mas que a gente possa, todos os momentos da nossa vida, acho que a gente pode fazer como seres humanos, é levar nossos pensamentos a Deus e pedir luz para esse povo, para os nossos irmãos que passam por esses problemas ali. Não julgando nem um lado nem outro, até porque não existe, somos todos irmãos. Mas é isso. Eu queria não só cumprimentar, mas agradecer a presença aqui do secretário Márcio Rezende, da diretora de inspeção Ana Viana, do coordenador de inspeção Douglas Haas. Agradecer muito às 11 regionais do Cipoá do Mapa que estão aqui. Isso para nós é um momento histórico. Quero agradecer vocês de coração por estar conosco. E agora há pouco eu estava até conversando com o Márcio, qual que é a dificuldade, em alguns anos atrás, que a gente tinha de estar sentado juntos. Porque eu sempre falei, eu sempre atuei muito na lida classista, empresarial, que não existe lado também. Enquanto o setor público vai bem, a iniciativa privada também. E, ao contrário, é a mesma coisa. Se uma não vai bem, a outra também não vai bem. Então, nós estamos todos juntos, construindo um país melhor. Podemos ter divergência, sim, mas sempre a gente converge para o que for melhor para o país. Então, obrigado pela participação de todos vocês, viu? A vocês que trouxeram aí essa equipe bacana, obrigado mesmo de coração. Já estão convidados, inclusive, eu estava falando com o Márcio e com a Ana, para a Feira da FENAGRA, para a gente estar junto também na FENAGRA. Então, um convite aí da Abra para todos vocês estarem conosco. Queria cumprimentar também aqui os nossos patrocinadores, Eurotec, Guilherme está aqui presente, obrigado, o Leandro da DUPS, da M2, Tecnologia, agradecer aos organizadores da Expomit, os associados presentes, aqueles que estão em suas indústrias aí também conectados a nós, muito obrigado pela participação, pela presença, aos vice-presidentes aqui também da Abra, senhoras e senhores. Com enorme satisfação que estamos neste momento de retomada de feiras e eventos, nos encontrando novamente presencialmente aqui, né? A feira veio para ser vitrine e plataforma de oportunidades para as indústrias do setor. É especial e com estratégia focada em receber em um só local as empresas fornecedoras de produtos e serviços utilizados no nosso dia a dia. Estamos falando de empresas que fornecem EPIs, produtos, equipamentos para os laboratórios, peças, equipamentos de manutenção, para a frota, enfim, em outros setores. Portanto, ela vem promover conexão e bons negócios. A Abra tem orgulho de participar da primeira edição da feira, em parceria com a Expomit, que já é consagrada no mercado. Dentro da feira, então, estamos iniciando o primeiro grande evento dentro do projeto Imagem, que é uma realização do projeto Brasília Renders, da Abra, em parceria com a Apex Brasil. O diálogo técnico está com um tema que é um divisor de águas na história da reciclagem animal brasileira. Essa transição do RISPOA para a alimentação animal define uma mudança de direcionamento no futuro dos fabricantes de farinhas e gorduras de origem animal. Esse diálogo, com a participação da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, vai servir para esclarecer ao setor de reciclagem animal sobre as mudanças que impactam diretamente suas indústrias e o comércio de seus produtos. O tema é abrangente, técnico e exige muita atenção de todos os envolvidos no processo. Por isso é importante esse diálogo direto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Do marco regulatório até o comércio internacional, a transição mexe com toda a estrutura do setor. A Abra, desde o início, vem acompanhando e participando efetivamente, passo a passo, para garantir os impactos da mudança, sejam os menores possíveis e que o setor siga seu caminho de desenvolvimento com geração de emprego, renda,
dentro da sustentabilidade da cadeia da carne e de pescados. O Brasil é o segundo maior produtor de farinhas e gorduras de origem animal do mundo. Estamos falando de um setor que coleta 13 milhões de toneladas de resíduos de abate animal, que são processados e se transformam em 5,7 milhões de toneladas de farinhas e gorduras de origem animal, com alto valor proteico e nutricional. Assim encerro minha fala inicial, desejando uma excelente tarde de diálogo técnico. Um bom evento a todos. É com vocês aí do Ministério. Obrigado. Muito obrigado, presidente Pedro Bittar, pelas suas palavras. Agora convidamos o coordenador técnico da ABRA, atual presidente da WRO, Organização Mundial da Reciclagem Animal, Lucas Cipriano, que vai fazer a mediação do nosso terceiro diálogo técnico. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. É um enorme prazer e responsabilidade estar à frente desse evento tão importante e tão esperado. Sem maiores delongas, eu vou fazer um breve descritivo do histórico dos fatos que ocorreram e que motivaram a realização desse evento. Entre 2018 e agosto de 2020, o setor vinha realizando um trabalho muito bonito, a meu entender, é muito bonito, de parceria científica e legal junto ao Ministério da Agricultura. Para citar alguns, citarei apenas 3. O primeiro dele foi após um aceite oficial do MAPA, a ABRA realizou um enorme trabalho de revisão do nosso marco legal, a IN 34/2008. Nesse processo, ocorreram diversas reuniões entre a ABRA e os associados, e entre a ABRA e o MAPA, que culminou com a oficialização da proposta legal da IN 34. E não só isso, também com uma proposta de RTIQ para todos os nossos produtos em 15 de outubro de 2019, ainda nos moldes do RISPOA. Em 5 de maio de 2020, entendendo ser estratégico garantir o nosso setor à frente de uma tendência, ou que a gente entende que vai ser uma realidade futura, a ABRA estabeleceu um grupo de trabalho e realizou diversas discussões para a construção de uma proposta de um programa de autocontrole, visando preparar o setor a tão importante SDA digital. Olhávamos para o futuro. Nesse momento, esse trabalho se encontra em suspenso. Ainda houve um grande trabalho feito quanto ao lançamento de dados na PGA SIGCIF. Desde o início de janeiro de 2020, a ABRA realizou diversas reuniões com o MAPA visando ajustes e viabilidade de lançamento dos dados de produção das empresas no PGA. Lembre que o MAPA queria inicialmente que lançássemos a coleta realizada em cada um dos milhares de CNPJs. Tinha empresa que teria que fazer de 3.000 a 4.000 lançamentos por dia frente à quantidade de açougues e frigoríficos que eles coletam. E que depois de diversas explicações, fundamentações, entendimentos de ambas as partes, acordamos que o lançamento no PGA seria feito por carga, exatamente como acontece com o setor de leite. Foram ao todo 3 reuniões virtuais, 4 ofícios da ABRA e por parte do MAPA 5 ofícios às nossas dúvidas e demandas. Um verdadeiro trabalho de parceria. Recebendo a última instrução, o ofício 317/2020, aos 11 de agosto de 2020, que foi a resolução final quanto ao quesito lançamentos PGA. Aos 18 de agosto de 2020, apenas 7 dias após a pacificação da PGA, foi publicado o decreto 10.468 de 2020, sem qualquer ciência, sinalização ou negociação prévia junto ao setor. O mais desconfortável para nós, a associação, perante os nossos associados, é que nos 30 dias anteriores à publicação tivemos 13 reuniões com o MAPA. E, infelizmente, absolutamente nada nos foi compartilhado. O decreto ocorreu como se fosse em segredo de justiça. Nós não fomos envolvidos. E não vimos
ele vindo. A gente não foi capaz de prever essa enorme mudança ao nosso setor. Todo o setor que, após 68 anos de RISPOA, ficou em um vácuo legal. A nosso entender, não havia absolutamente nenhum instrumento legal que ligasse o setor a algum decreto ou lei. Até que, aos 16 de setembro, dia do meu aniversário, após inúmeros pedidos, foi feita e disponibilizada a minuta do ofício de transição para avaliação prévia da associação. Tivemos 48 horas para nos manifestar e assim foi feito. Aos 28 de setembro, 40 dias após o decreto, foi emitido o ofício circular 26, que está em vigor até hoje, onde foi emitida orientação sobre o que se fazer a respeito dos mais diversos assuntos. E, finalmente, de alguma forma, a nosso entender, ligando o nosso setor com o decreto da alimentação animal. Após o ofício 26/2020, foram mais de 9 ofícios trocados entre ABRA e MAPA a respeito do tema, entre ofícios explicativos, pedidos de ajuste, esclarecimento, ajuste de manual, aditamentos e afins. E os fatos é que a migração do registro de empresas, inicialmente prevista para encerrar em 31 de maio, encerrou no dia 30 de setembro de 2021. Para registro, todos os associados da ABRA cumpriram o prazo original de 31 de maio. Nós fizemos um grande esforço para que todos os nossos associados conseguissem, e assim foi feito. Migração de produto, inicialmente prevista para 31 de setembro, foi aditado uma vez para 31 de dezembro e novamente para 31 de julho de 2022. Até onde vai o nosso conhecimento, todos os nossos associados cumpriram o prazo de 31 de dezembro. Foi importante para a gente esse primeiro aditamento, sem a menor dúvida. Senhoras e senhores da plateia, 19 meses após a publicação do Decreto 10.468/2020, o setor mostra que vem cumprindo com o seu papel e vem atendendo às demandas do MAPA, quanto aos prazos definidos, e agora a gente aguarda ansiosamente por informações vitais a serem claramente estabelecidas por parte do MAPA, em especial informações sobre os andamentos quanto à comunicação oficial do MAPA sobre a migração legal, as negociações e atualizações dos nossos importantes CSIs já acordados junto aos países importadores e outras providências, como, por exemplo, a forma que se dará o cancelamento do nosso CIF, das nossas unidades. Também esperamos ansiosamente pelos necessários e urgentes ajustes ao Decreto da Alimentação Animal e de suas normas complementares, visando atender às nossas particularidades únicas. Nós temos algumas particularidades que nos diferenciam da alimentação animal, né? E que hoje em dia nós entendemos que estão em claro conflito legal. Todos estamos aqui para construir pontes, para ultrapassar e encerrar todos os fatos gerados pelo decreto 10.468. E esperamos ansiosamente retornar para o caminho do desenvolvimento positivo que estávamos trilhando, pois apenas com a manutenção de um diálogo verdadeiro e completo, como estamos fazendo aqui e agora, é que poderemos avançar para o bem do Brasil. Tendo feito essa introdução, eu gostaria de chamar aqui para fazer a apresentação o secretário adjunto de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, o Dr. Márcio Rezende Evaristo Carlos. O Dr. Márcio Rezende é médico veterinário, formado pela FMG, com mestrado em Tecnologia de Alimentos pela Unicamp desde 2002, é auditor fiscal federal agropecuário do MAPA, onde vem ocupando diversos cargos de gestão, destacando o cargo de adido agrícola junto à União Europeia de 2015 a 2019. E, desde janeiro de 2020, ocupa o cargo de secretário adjunto de Defesa Agropecuária. Por favor, doutor. E junto, por favor. Obrigado. E também fará parte dessa apresentação o Dr. Douglas Raz de Oliveira. Ele é médico veterinário, formado na UFLA, com especialização em higiene e inspeção de produtos de origem animal na Unicastelo. Ele é auditor fiscal federal agropecuário desde 2002, também entraram no mesmo ano, né?
e hoje ocupa o cargo de coordenador geral de inspeção do DIPOA. Por favor, doutor Douglas, seja bem-vindo. Muito obrigado. A palavra está com os senhores. E a apresentação também, por favor, pode migrar. Bom, eu acho que eu vou ter que ficar meio aqui... Não sei se há necessidade do microfone. Tá. Bom, vamos tentar aqui. O ideal seria que tivesse um ali. Seria melhor. Obrigado. Está funcionando aqui? Bom, eu gostaria de iniciar aqui. A gente vai ser bem objetivo com relação ao caminho que a gente tem pela frente aqui para tratar o tema da transição, né, da área de reciclagem animal de um decreto para o outro, né? Eu acompanho no MAPA esse assunto lá desde 2002, eu me lembro, tinha a graxaria solteira que ia ficar com um departamento, tinha outra que ia ficar aqui, outra... Sempre esse setor teve uma alocação incerta dentro do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. A ligação do setor com as questões relativas à alimentação animal, o ponto de crítico que eu diria aí para vocês é, por exemplo, a BSE. Nós, ao termos que fornecer informações para a China com a suspensão das exportações brasileiras, devido aos 2 casos de BSE no ano passado, tivemos várias informações, nós tivemos que fornecer diversas informações do setor de reciclagem animal ligada à alimentação de animais com esse material proveniente da reciclagem animal. Então, para nós faz muito sentido, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de evoluir numa reorganização do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal que se iniciou em 2017. Infelizmente, eventos como carne fraca acontecem e a gente tem que tirar o proveito do que é possível tirar. Então, a reorganização do departamento em termos de estrutura hierárquica ocorreu a partir disso e um pouco antes já tinha acontecido a reestruturação saindo de uma situação de espécies animais para processos dentro do trabalho do DIPOA. Não mais um setor de carne bovina, um setor de bovinos, um setor de suíno, um setor de aves, e sim agora um setor de registro, um setor de avaliação de equivalência. Então, a organização matricial do departamento também ocorreu. Então, são mudanças que... Mudança nunca é confortável. A regra é todo mundo quer ficar da maneira que está, porque já está acostumado e tudo mais. Mas o mundo de hoje, ele não dá essa chance de se acomodar e achar que tudo vai permanecer do jeito que sempre foi, porque você continua fazendo da mesma forma. Não, o ambiente muda e isso aí acarreta mudanças também. Nós, do serviço público, somos alvo de críticas e não diria que todas elas infundadas, mas a gente sofre muito com a situação de ter que dar cabo de atividades, muitas vezes com corpo técnico insuficiente, que a gente tem que adaptar os nossos sistemas para conseguir dar cabo do que a gente tem que fazer. As nossas decisões, elas são técnicas, mas elas têm também o viés do aspecto econômico. Eu comentava hoje com o Pedro isso, de que muitas vezes, mas por que eu não posso usar o material do frigorífico estadual ou do municipal aqui no federal, numa graxaria federal, ou por que eu não posso fazer isso ou aquilo? Muitas vezes a nossa decisão, ela tem um aspecto técnico, mas você vai olhar e vai falar, bom, se fizer isso, a gente vai perder o mercado XYZ para esse produto, e aí? É essa decisão mesmo? Não são... E essas decisões são várias por dia que tem que se tomar. Não dá para chamar o setor o tempo inteiro. Senti nas palavras aqui do Lucas uma dor aí pela forma como o decreto saiu. Eu gostaria de explicar aqui, porque eu estava lá. Esse decreto, a gente não tem muito controle sobre o processo.
Você manda para a jurídica manda de volta, manda para cá, manda para lá, discute pelo telefone, volta aqui, vai para a Casa Civil, tem reunião na Casa Civil, até uma certa hora que ele sai. E o regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, se vocês forem olhar a estrutura desse documento, o nível de detalhamento e o nível técnico dele, ele nunca poderia ser um decreto. Um decreto você não entra naquele nível de detalhe técnico, mas ele é porque os interesses envolvidos com relação às regras que ali estão são tão altos que, se você coloca um documento com um nível hierárquico mais baixo, que está mais suscetível à mudança, conforme, às vezes, uma gestão política, conforme, às vezes, uma pressão, conforme um momento do Ministério, você deixa uma instabilidade muito grande, porque os interesses são diversos e eles vão tentar adequar o regulamento ao que melhor favorecer a eles. Então, o processo de discussão de RISPOA nunca é tranquilo, nunca é de transparência normal. Ele tem esse viés, sim, de ter uma necessidade de proteger o que está se definindo, para evitar, porque a reciclagem animal tem o seu interesse, a indústria de carne tem o seu interesse, a indústria do leite tem o seu interesse. Então, isso tudo o Ministério tem que digerir e tocar da maneira que sabe que vai sair lá na frente. Com isso, não estou dizendo que nós sabemos tudo. Nós não sabemos tudo, isso para nós é uma dor. Mas a gente tem que assumir o papel que é do Ministério e, se errar, ter a humildade de voltar e consertar. No caso da reciclagem animal, vocês já nos levaram à preocupação, já foi nos dito em várias reuniões o desconforto, o entendimento de vocês. Nós não entendemos que o movimento feito em 2020 no RISPOA tenha sido um passo errado. Nós sabemos que ele vai dar trabalho, para nós era muito mais confortável não ter feito, vai dar muito trabalho. O DIPOA assumiu a alimentação animal no início de 2019 e veio pensando na alimentação animal, adequando a alimentação animal ao seu processo de trabalho. Então, a alimentação animal, embora o decreto não tenha mudado, que existia fora do DIPOA, não é a mesma que existe dentro do DIPOA. Porque a forma de trabalho do DIPOA é diferente. Então, a gente entende que o processo vai seguir. Nós garantimos isso desde o início e gostaria até de ouvir feedback de vocês aqui. Se houve algum prejuízo significativo, alguma coisa que tenha impactado o setor por essa mudança até esse momento, a ideia de trabalhar os decretos, os atos normativos, ela continua, está andando, a gente vai mostrar aqui na apresentação. E, bom, gostaria de fazer primeiro essas observações, porque realmente a gente nota que talvez isso ainda não esteja muito claro, mas a decisão da Secretaria com relação a isso, ela permanece a mesma, de que o setor de reciclagem animal é, sim, alimentação animal, em termos do que a gente entende como a principal ligação dele no processo produtivo brasileiro, agropecuário brasileiro. Bom, aqui nessa apresentação, eu pedi ao pessoal do departamento, inclusive, que colaborasse aqui na elaboração. A gente colocou o histórico de ações, né, os registros de estabelecimento do produto, revisão dos modelos de CSI, procedimentos fiscalizatórios, atualização de normas. Então, todos esses pilares aí estão e foram sendo trabalhados aí para poder a gente chegar num ponto de transição completa aí da reciclagem animal para a alimentação animal, do RISPOA para o decreto de alimentação animal. Então, aqui tem um histórico, né? Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas em agosto de 2020, conforme disse o Lucas, já saiu o decreto, né? E em setembro já foi publicado esse ofício circular 26/2020, novembro de 2020, a IN 110, né? A IN 108 da prorrogação, estabeleceu os critérios de fiscalização, prazos padronizados. Em dezembro de 2020, a apresentação da IN 40 e IN 51,
atualização de usuário externo e mapa. Um ponto aqui que não é só o setor de vocês que tem uma dificuldade, e para nós é uma dificuldade também, a área de TI do mapa, ela entrou num processo de transição lá, que, vamos dizer, estão mudando o modelo lá de desenvolvimento de sistema, e isso não está funcionando. Então, eu deixo aqui claro que a gente ainda não... A gente vê que eles estão no caminho certo, mas ainda não chegou no ponto de funcionar. Então, a gente tem várias situações em que sistemas são essenciais e a gente não consegue fazer o sistema funcionar. Então, na hora que você se vê naquela situação, você tem que buscar os caminhos existentes. Então, muitas vezes, você vai ter uma coisa que vai ter que ser feita no SEI. Vai ser feita no SEI, lá no Sistema Eletrônico de Informação do Mapa, não é porque foi uma decisão, não, deixa o pessoal aqui no SEI, é porque o sistema não funcionou. Se tivesse funcionado, a gente tinha colocado a situação planejada para rodar. Mas, infelizmente, serviço público tem disso também. Então, janeiro de 2021, né, o uso do CIP Agro, estabelecimento do usuário externo e mapa, o uso dos CIP agroprodutos, né, tanto os registros lá no CIP Agro, de estabelecimento de produtos. Março de 2021, a importação de farinhas, o ofício circular que tratou disso, né, o ofício circular 9 da DCPAA, né, que é a Declaração de Conformidade dos Produtos, né, da Alimentação Animal, apresentação ao setor privado e servidores da CPAA e CSI. Em abril, a apresentação ao setor privado de ingredientes de origem animal. Para onde que eu viro? Para cá? É lá? Bom, julho de 2021, fiscalização de fabricantes de ingredientes de origem animal, ofício circular 4021. Eu acho que eu não vou ficar lendo isso aqui tudo, não. Vou deixar aqui para vocês verem aí a evolução do que a gente fez e o que ainda falta fazer. Né? Nós estamos aqui em março de 2022, né, com o início do monitoramento oficial dos ingredientes de origem animal e outros. Em abril de 2022, o que se pretende? A publicação da revisão da ON3 de 2020, o novo manual de categorização de risco da alimentação animal. Em maio de 2022, entrega do texto revisado do decreto da alimentação animal. Em julho de 2022, a consulta pública da revisão da IN 34. Isso tudo segue uma lógica, né, de pré-requisito. Você tem que ter primeiro a alteração do decreto, para depois mexer na 34. E ali embaixo a gente esclarece, aí, que é um ponto que a gente conversou um pouco com o Décio, e havia uma preocupação se isso estava notificado ao OMC. E está notificado. Tanto o decreto, a alteração do decreto do RISPOA foi notificada, né, IN 17, suas alterações, proposta de alteração do decreto 6296 também. Então, assim, esse tipo de cuidado a gente tem sempre lá. Então, a comunidade internacional é comunicada sobre as alterações que a gente promove aqui dentro. Então, o registro de estabelecimento e produtos. Então, foram elaborados diversos manuais, aí, as perguntas e respostas, né, suporte na migração e aos novos registros de estabelecimento. O pessoal do DIPOA, eles buscaram em muito a interação com o setor para que os processos fossem executados no prazo e da maneira correta. A gente sabe dos problemas do CIP Agro, sei que vocês com certeza tiveram problemas nessas migrações aí, no registro, mas a gente, vamos dizer, foi tentando, junto à área de TI, resolver isso tudo aí. Suporte na migração e aos novos registros, cadastro de produtos, né, foram feitas uma apresentação, 2 manuais, 6 perguntas e respostas, um específico para ingredientes e a revisão de um requerimento. Então, a transição, né, de estabelecimentos registrados. Né? Então, a gente tem fabricantes de farinhas e produtos gordurosos migrados de CIF para CIP Agro foram 320. A gente tem número de estabelecimentos registrados na alimentação animal, 3.727. Foram migrados do CIF para o CIP Agro, 320. Número de fabricantes de ingredientes de origem animal, exclusivamente CIP Agro, registrado após agosto de 2020, 9.
3 foram migrados de inspeção estadual. Número de estabelecimentos padronizadores, 10. Número de estabelecimentos de hemoderivados, 5. Então, o número de fábricas de produtos não comestíveis migrados para mais fabricantes de ingredientes, né, de origem animal do CIPIAG, mais estabelecimento padronizador, mais fabricante de hemoderivados, 344, o que corresponde a 9,2% dos estabelecimentos registrados. Aqui o Lucas disse que todos os da Abra migraram. Né? Tá. Quanto a produtos registrados, né? O número de ingredientes de origem animal registrado na alimentação animal, 1.709. O número de ingredientes de origem animal registrado na alimentação animal dos estabelecimentos migrados, 1.343. Aqui a gente vê que lá muitos estabelecimentos já não estavam mais trabalhando. Né? Você vê que aqui a quantidade de produto migrado não bate com o percentual de estabelecimento migrado. A transição, né, de produtos registrados, né, número de... apareceu ali embaixo agora. Atualização constante da lista de ingredientes, mais ajustes nos parâmetros exigidos, perspectivas, relatórios técnicos de identidade e qualidade de produtos com isenção de registro. É isso o que a gente pretende. Você colocar um padrão e falar assim, você vai registrar esse produto que já tem um regulamento? Tranquilo, você está isento de registro. Pode seguir adiante. Bom, aqui com relação à revisão de modelos de certificado sanitário internacional e manutenção da certificação. Sei que é uma grande preocupação do setor, né? A renegociação de requisito sanitário nunca é simples, mas o que acontece? A nossa garantia inicial, porque você certifica com base em garantias. Você tem sistema de controle que gera garantia, que permite certificação. Os nossos sistemas de controle e as garantias geradas por ele, nós não pretendemos que eles diminuam de robustez, para nos permitir certificar. Agora, o texto de certificado, pode haver sim necessidade de revisão, nós sabemos disso, o Décio, inclusive, nos passou aí um trabalho de vocês sobre isso, o que alteraria ou não. A gente, hoje em dia, já tem os CSIs que a gente publica com as duas versões, tanto a versão SIG-CIF e a não SIG-CIF, ou seja, o que tem o código de barra e o que não tem, ou seja, o país que está recebendo o produto, ele recebeu os dois modelos certificados, então não é novidade para ele se chegar um modelo com código de barra e outro sem. Né? Aqui a gente colocou com fluxo, né, de abertura de mercado, você tem início das tratativas, apresentação do modelo padrão de CSI, ou elaboração de proposta conforme os requisitos do país importador. Finalização lá na DIEC CGCOA, lá do DIPOA, na apresentação do modelo ADHC para publicação. Então, isso daqui é um fluxo meio interno. Né? A DIEC, ela aguarda, se é um modelo de certificado específico, aguarda aceite do país, ajuste para manifestação, apresentação dos novos textos ao país importador, apresentação dos novos textos ao setor privado, identificação da necessidade de atualização de CSI. Né? Esse aqui, na verdade, estava antes dos outros ali. Serviço entende a necessidade de ajuste nos textos publicados, país importador deseja importar um produto diferente dos acordados ou atualiza seus requisitos de importação, setor privado identifica requisitos que devam ser alterados. Isso aqui são processos normais, não é exatamente um processo da migração aqui do setor de reciclagem animal. Nossa, eu ainda vou descobrir para onde que esse trem tem que apertar. Hã? É lá? Bom, com relação aos CSIs que foram tratados aí desde a publicação, ou próximo, né, ali da publicação do decreto, a gente tem esse aí da Argentina, né, que foi publicado em 13 de abril de 2021, né, que já prevê aí uma adequação ao que a gente tem já previsto atualmente como as regras para reciclagem animal. O de Mianmar, né, de 23 de 7 de 2020. Esse da Argentina,
de sebo suíno, também 22/4/2021, aquele primeiro de óleo de aves. Opa. Do México, né? Aqui a gente colocou mais para mostrar que a gente tem 14 CSIs para ingredientes de origem animal, né? Que a gente está trabalhando em cima já da nova situação que a gente tem de controle no país. Não sei se tem algum específico aí que vocês gostariam de tratar, mas não vou ficar aqui lendo todo esse... Ah, tem aqui. Espera aí. Vamos voltar aqui só para... Esses aqui são os 14, tem 2 diferentes aqui que são para ingredientes de origem animal, que foi para a Colômbia e para o Chile, um desse ano e outro de fevereiro de 2021, que são atualizações também. Então, tem várias situações em que o país vai nos procurar para atualizar um modelo de certificado. Não porque nós mudamos aqui internamente, mas porque ele mudou um requisito lá e tal. Nesse momento, a gente faz o ajuste para o que a gente tem de regra, se porventura necessário no certificado, né? As negociações em andamento estão aí, né? Para a Argélia, né? Essa farinha de ruminantes, não ruminantes pescado, Coreia do Sul, produto de aves e suínos, Filipinas, né? Ruminantes, não ruminantes pescado, Honduras, ruminantes, não ruminantes pescado, Nicarágua, ruminantes e não ruminantes, Vietnã, farinhas de ruminantes. A proposta de CSI, nesse caso, já foi até enviada e já deve estar num andamento mais acelerado, mais próximo do fim. Nossa Senhora. Aonde? Não, mas eu já apontei para ela, tem hora que vai de uma vez. E aí? Peraí. É isso aí. Então, o ofício circular 27 de 2021 e seus aditivos, né, o 35 e o 84. Então, para o estabelecimento que possui CIF ativo, né, solicitar o registro do estabelecimento do CIP-Agro imediato, né, solicitar o registro de produto no CIP-Agro 4/7/2022, reforma e aplicação após obter registro no CIP-Agro, usar apenas o CIP-Agro, relatório de produção, processo SEI, o peticionamento eletrônico, é o que a gente falou, por nós isso aqui estava na PGA, né? Mas o processo SEI está sendo a saída que a gente achou, né? A certificação sanitária, você tem os 2 sistemas, né? Tem o sistema SIG-CIF e DCPOA até o cancelamento do registro no CIF de POA, que aí a gente deixa bem claro aqui que o DIPOA não está cancelando registros sob CIF, nem mesmo nos casos em que a empresa declare ser fornecedora apenas para o mercado interno. Somente cancelar quando o processo de certificação estiver completamente seguro. CSIs replicados, sistema informatizado para emissão e controle de listas. Então, o que a gente tem hoje? Você tem o SIG-CIF que funciona precariamente, porque ele é de 2002, e a gente não conseguiu evoluir, né? E você tem o CIP-Agro que ainda não tem as funcionalidades. Então, a gente não vai, em momento nenhum, fazer uma mudança sem que haja sistema para que seja possível operacionalizar as atividades de certificação no novo sistema. Então, isso nós gostaríamos de deixar tranquilo aqui para vocês. E, para deixar até mais preciso aqui, o SIG-CIF não é tranquilidade. O SIG-CIF para de funcionar, o SIG-CIF deixa de certificar, o pessoal fica com os contêineres parados, a CGTI demora 3, 4 dias para resolver. Então, é um ponto aqui que eu estou batendo, porque hoje em dia a gente tem que ficar buscando soluções como o peticionamento eletrônico, não por vontade própria. Então, sobre exportação, né? Estabelecimentos com CIF ativo. Então, uso do DCPOA, né, que é a Declaração de Conformidade de Produto de Origem Animal, uso do sistema DCPOA para emissão de CSI e controle de habilitações. Quem está exclusivamente com registro no CIP-Agro, usa a Declaração de Conformidade de Produtos de Alimentação Animal, uso do sistema SEI para emissão de CSI. Como a gente já disse, os 2 tipos de certificado estão comunicados aos países. Então, não há uma situação em que um país vai falar que o certificado que foi emitido num sistema ou no outro vale e o outro não.
Está lá, ó, todos os CSIs novos ou atualizados são apresentados em 2 modelos, com e sem elemento de autenticidade para ambos os grupos de estabelecimento, com CIF ativo e exclusivamente CIP Agro. Então, aqui, com relação ao suporte para a adoção da DCPAA, né, aqui está a tela do site do Ministério, né, foram criados 2 cards específicos no portal, né, orientações de preenchimento da DCPAA, manual para peticionamento eletrônico e o passo a passo do preenchimento do CSI. Houve 3 treinamentos para o setor, sendo 2 para o setor regulado e MAPA e 1 exclusivamente para o MAPA. Documento modelo de carimbo, reunião ABIMPET específica sobre o tema, reunião ABIMPET e SIM de rações específica sobre o tema em mês de implantação de DCPAA. Bom, os procedimentos fiscalizatórios. Aqui a gente tem a distribuição dos fabricantes, né, de ingredientes de origem animal nos CIPOAs, né, conforme cada CIPOA, primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente vê aí que no 8º CIPOA tem muito, no terceiro, no primeiro, né, tem alguns que tem mais, né. Então, o que houve aí, né, as atividades feitas, né, a apresentação do setor privado ao MAPA, fabricação de ingredientes, 111 participantes, treinamentos, né, sobre esses procedimentos, como que a gente vai fazer a fiscalização. A nossa fiscalização, ela não tem por base ainda o decreto de alimentação animal, porque não é o caso, a orientação não é essa, né? Apresentações do setor privado, treinamento salmonela, treinamento microscopia, em andamento essa revisão da ON3, né, com a inclusão de particularidades dos estabelecimentos da área, revisão da IN 34, né, está em etapa de elaboração de nota técnica, treinamento em certificação agendado para abril de 2022. A ser realizado a publicação da ON 3, o texto revisado da IN 34 para consulta pública em julho de 2022, início dos procedimentos dos novos textos, outubro de 2022, dos treinamentos, aliás. Apresentação da IN publicada ao setor, outubro de 2022. Então, a previsão com relação à IN 34, que é um dos pontos aí que vocês mais, né, demandaram ao Ministério, a gente sabe que o prazo era anterior, não conseguimos cumprir esse prazo, não conseguimos. Está agora a nossa meta é em outubro de 2022 tê-la publicada. Bom, aqui estão as demandas aí que a gente recebeu, né, sobre cada demanda dessa tem um processo lá, né, falando sobre qual está o status dele ali. Não sei se é o caso de entrar aqui, se vocês quiserem entrar em detalhes sobre isso, mas acho que não é o caso, né? Fica aqui na apresentação, vocês podem ter acesso. Ó, as perspectivas, então, atualização de normas, né? As perspectivas que a gente tem, né? Estabelecimentos, a IN 15 de 2009, né? Estabelecimentos e produtos em alimentação animal. Então, o que a gente vai alterar? A IN 15 e a IN 34, boas práticas de fabricação, né? A IN 9, registro e comércio de farinhas e gordurosos obtidos de estabelecimento de processo de resíduos animais. A ON 3, manual e termos de fiscalização. A IN 8, né, que tem a utilização de produtos destinados à alimentação de ruminantes, que contém em sua composição produtos e gorduras de origem animal. Essa mexida que a gente teve aí com a China, ela deu muita repercussão em termos da gente ter que atualizar normas internas. E aí, você inicia com isso lá no Departamento de Saúde Animal, que vai ter que acertar que determinado procedimento previsto ou alteração na Organização Mundial de Saúde Animal tenha que ser incorporada. A gente vai ter a publicação de um novo capítulo para a BSE, agora em maio, né, na sessão plenária lá da OIE, e isso vai levar a alterações, nós já adiantamos algumas alterações, na verdade, né, por conta das discussões com a China, e vai levar a adaptações aí de como a gente trabalha internamente, porque a gente não trabalhará mais com aquela situação de pontos, né? A OIE agora vai trabalhar com uma análise de risco que o país vai fazer e apresentar à OIE para a sua classificação com relação ao status de BSE.
Então é isso aí. A gente tentou cobrir aqui, na verdade eu pedi aqui aos colegas do Dipoal, o Douglas, a Ana, para que elencassem dentro de uma conversa que a gente teve com o Décio, quais eram as principais aflições aí do setor, para a gente tentar cobrir nessa apresentação. Mas nós estamos aqui à disposição, né, para poder esclarecer melhor algum ponto, ou então a gente até mesmo discutir alguma questão que seja necessária. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Márcio. Bom, a gente vai abrir para perguntas, né? Doutora Ana, eu estou recebendo algumas pela internet. Por favor, se quiser, fique à vontade. Eu vou pegar o microfone para mim e vou deixar esse daqui para vocês. Desculpa ficar aqui, mas o computador está aqui que eu estou com acesso às perguntas que a gente recebe. Vamos lá. Bom, primeira coisa, muito obrigado pela informação da IN34. Eu garanto para o senhor que muitos dos setores estão muito contentes em ter ouvido essa boa novidade tão esperada, revisão da IN34, que a gente realmente precisa permitir que as empresas trabalhem de uma forma livre, né? Que a lei não bloqueie ações normais de uma empresa que precisa ter acesso aos seus próprios produtos, né? Mas, enfim, eu recebi por aqui uma pergunta. Deixa eu dar uma lidinha aqui primeiro. A pergunta meio longa, vamos lá. Quem está perguntando é a Márcia Signorini. Ela comenta o seguinte, que ela participou de um grupo de trabalho da ABRA, né, que aconteceu entre julho e agosto de 2021, onde foi realizado um grande esforço para revisão legal. E a gente enviou para vocês mais de 130 incompatibilidades legais entre o decreto da alimentação animal e suas INs e o nosso setor. Troca de nome, aqui chama PAC, ali chama POP, aqui é... E tem essa insegurança, porque você não sabe exatamente qual norma a seguir, que nome dá para a mesma coisa, né? E quando havia um ambiente legal único, ou seja, só na IN34, já havia disparidade, que é normal, de interpretação da norma. Agora, ela relata o seguinte, que as empresas que ela trabalha estão sendo auditadas pela fiscal do MAPA e estão sendo submetidas a essa inconstância, que uma hora eu sigo a IN4, uma hora a IN34, uma hora e a coisa muda, e as empresas não estão sabendo exatamente qual normativa seguir. E que ela até relata que também é nítida a insegurança do próprio agente fiscal sobre qual norma seria aplicável, né? Se seria a POP, se seria a PAC, se no laudo de fiscalização se referenciar a unidade pelo número CIF ou pelo registro do CIPEAGRO, no laudo, né? Então, não se sabe como fazer. E, pelo lado da empresa, piora um pouco, porque construir um BPF capaz de contemplar a IN34 e as normativas da alimentação animal pedem ações diferentes. Como que eles vão fazer isso daí na prática? Então, essa é a pergunta dela. Márcia. Vamos lá. Da parte nossa do Ministério, a gente está tentando harmonizar o procedimento de fiscalização. Então, tem realmente essa dificuldade. Então, a gente trabalha com os colegas para poder direcionar e harmonizar qual é o normativo legal que vai ser utilizado e como agir nessa fase que a gente está de transição, que a gente tem realmente nomes diferentes para o mesmo procedimento, tá? Eu pedi um POP, eu pedi um PAC, na verdade o sentido é o mesmo. Eu preciso que a empresa tenha o seu controle, que aí vai de encontro com a lei do autocontrole que a gente já está discutindo, que vai trabalhar. Então, nada mais é que o controle executado pela empresa, referente àquele controle ou aquele ponto do processo que ela tem que controlar e como ela controla e como ela corrige seus desvios ali. Essa parte da nomenclatura tem a dificuldade, porque tem colegas que chamam de um nome, outros de outros, a gente vai ajustando internamente.
o doutor Márcio passou na apresentação, que a gente faz encontros, faz reunião e tenta harmonizar esses pontos. Quanto à numeração dos relatórios, a ideia inicial agora, nesse período, é que se utilize a numeração de registro original. Então, quem está no CIF vai continuar recebendo o número do CIF, não do CIP-Água que migrou, por conta do histórico da empresa, para poder ela pedir uma habilitação que dependa de apresentação de relatórios anteriores, ela manter o número que ela tinha antes, para ela não ter duas numerações, porque a gente ainda não informou como ocorreu essa migração. Então, a gente está tomando esse cuidado e vai ajustando pontualmente as falhas que a gente observa. Então, geralmente, ou a ABRA ou a própria empresa sobem a demanda lá para o Ministério do fato ocorrido e a gente tenta ajustar de ponto a ponto, para evitar que isso gere qualquer prejuízo para a empresa. Muito bom, muito obrigado, Dr. Douglas. Eu acho que eu vou completar, vou pular aqui a sequência do que eu recebi de pergunta e vou fazer uma outra pergunta, pegar uma pergunta que está aqui do Júlio César Ivernizzi, que é da Minerva Foods. Ele faz uma pergunta exatamente sobre a IN34 e eu vou ajustar a pergunta dele ao que você acabou de falar. Imaginando que o secretário Márcio Rezende acabou de informar para a gente. Imaginando que a IN34 vai ser revisada, a hora que ela for revisada, ali vai estar os novos nomes, os novos procedimentos, os novos tudo, e aí a gente vai, entre aspas, se desvincular dessas incongruências do decreto de alimentação animal. Seria isso? Exatamente isso. É que a gente não pode soltar a 34 antes do decreto de alimentação animal. Como o Dr. Márcio comentou, eu não posso soltar o que seria uma norma complementar antes da norma mãe ser publicada. Então o decreto ele foi prorrogado mais um pouco agora para a consulta pública. A ideia é finalizar ele até o meio do ano, começo de agosto terminado. Nessa atualização vão ter harmonização de nomenclaturas, de termos, de procedimentos, e de particularidade por indústria, né, por tipo de indústria, de acordo com o ingrediente, com o produto de alimentação animal, e aí com as normas complementares poder realmente trabalhar especificamente para aquele grupo de estabelecimentos. Então aí a 34, como a gente trabalha só para essa parte de subprodutos, né, de origem animal, ela possa trabalhar e aí assim harmonizar toda essa questão de nomenclatura, de como vai ser chamado o documento, o direcionamento para as empresas, como elas devem trabalhar nos seus planos e nos seus controles. O foco do Ministério é esse. Ok. Júlio, então eu peguei... Posso só claro, por favor, doutora. Lucas. Pessoal, boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar participando desse evento aqui com vocês. A nossa equipe aqui do DIPOA, a gente achou super importante que todos pudessem participar aqui hoje. Só complementando a fala do nosso secretário Márcio e do nosso coordenador Douglas, a gente vem trabalhando ao longo desse tempo que a gente assumiu as atividades de alimentação animal com a manualização do máximo possível dos procedimentos. Então, a gente vem atualizando os manuais de acordo com as demandas que a gente vem recebendo, tanto seja do setor, seja da nossa equipe de fiscalização, para que a gente diminua o máximo possível essas incongruências que ainda são percebidas na fiscalização. A gente precisa ter em mente que a gente tem uma equipe grande, apesar de não atender, não ser o suficiente para que a gente atenda todas as demandas de inspeção e de fiscalização, mas a gente tem uma equipe grande. O Brasil é um país de dimensões continentais. A gente passou 2 anos impedidos de ter encontros presenciais, com as fiscalizações foram um pouco prejudicadas nesse período, e foi um período de muitas mudanças. Então, até que todas essas mudanças estejam devidamente consolidadas pelas nossas equipes, a gente está tentando fazer essa harmonização por meio de reuniões técnicas. Vocês viram a quantidade que a gente fez ali, inclusive o Lucas, a Abra, tem contribuído bastante com a gente, passando material, compartilhando com a gente as experiências que tem do setor, principalmente de graxarias. A gente tem tentado o máximo possível
fazer reuniões, estar perto da equipe por meio virtual, para que a gente diminua o máximo possível dessas incongruências na fiscalização. Mas a gente, os coordenadores estão aqui, vão dar uma reforçada com as equipes, para que façam a leitura do manual, que atuem na fiscalização, usando o manual que é elaborado pela nossa equipe técnica, que a gente tem, grande lá também, que trabalha muito arduamente lá, capitaneado pela doutora Vivian, e mais toda a equipe dos Cipoais, e a equipe lá da sede do Dipoá, para que a gente diminua o máximo possível essas discrepâncias. Mas, ainda, como a gente trabalha com pessoas, a gente tem dúvidas, as equipes têm dúvidas, a gente ainda tem essa questão, mas a gente tem manual de fiscalização e faz esses treinamentos. Com relação a esse temor de vocês, com relação a mercados, né, aos mercados importadores dos nossos produtos, em nenhum momento, todo momento, a gente sempre buscou, né, manter isso. A gente sempre tentou tranquilizar o máximo possível o setor, que a gente não ia permitir que houvesse descontinuidade nas exportações ou nas negociações que estavam em curso. Inclusive, vários acordos foram fechados desde 2019. A gente está tentando, o máximo possível, harmonizar os procedimentos que a gente já tinha, né? Já tinha da inspeção de produtos de origem animal, trazer os ingredientes, a alimentação animal, em linhas com o que a gente tem no RISPOA, o decreto. Se vocês contribuíram na consulta pública por uma demanda do próprio setor, a gente estendeu o prazo da contribuição da consulta pública, porque todos acharam que, como era um marco legal muito importante da área da alimentação animal, eles precisariam de mais tempo para contribuir. A gente acatou esse pleito, que o decreto já havia sido revisado com base na contribuição que o setor havia feito por meio da Câmara Setorial Técnica do Ministério da Agricultura. Então, a gente usou essas contribuições para revisar o decreto da alimentação animal, concedeu mais um prazo para que vocês pudessem se manifestar, né, fazer uma análise talvez mais acurada e pudessem se manifestar para que a gente tenha realmente um decreto que atenda a todas as demandas de todos os fabricantes de ingredientes para alimentação animal e que a gente não tenha prejuízo nenhum para nenhuma ente da cadeia. E para as autoridades internacionais, o importante é ter um controle oficial. Esse que é o importante. Nenhum país está preocupado se é regido pelo 9.013, se é regido pelo decreto da alimentação animal, não importa. Eles querem que tenha uma autoridade sanitária competente. E o setor está regido, tem uma autoridade sanitária competente. Então, o compromisso do Ministério da Agricultura, desde o começo, no meio dos secretários, e até da nossa ministra, Tereza Cristina, foi de que não houvesse em nenhum momento descontinuidade dos negócios que são feitos, que a gente pudesse seguir nas aberturas de mercado, e eu creio que a gente esteja cumprindo o compromisso, né, que foi firmado com vocês lá da publicação da revisão do 9.013. E, se me permite, realmente, a quantidade de CSI acordado nos últimos 2 anos foi único no nosso setor. A gente nunca passou por um momento tão positivo de aprovação de CSI. O setor vai ser eternamente agradecido por todo o esforço que essa equipe aí vem fazendo em prol do nosso setor. Mas a gente tem os nossos medos, né, doutora? Então, isso daí, estamos aqui para matar os fantasmas mesmo, né? Uma outra pergunta, Carolina Rorato, da SPF do Brasil. Eu vou ler aqui do jeito que ela escreveu, tá? Em diversos momentos sofremos não apenas com a instabilidade do sistema na emissão de documentos como DCPOA e DCPAA, mas principalmente com as excessivas alterações das regras e instruções de emissão. O que o MAPA fará para reduzir essas instabilidades e, consequentemente, insegurança, custo e tempo às empresas? Bom,
O modelo de gerência de tecnologia da informação no governo federal, ele envolve uma área específica dentro de cada ministério que cuida disso. E tudo tem que passar por essa área. Se você tem um problema, e a SDA dentro do Ministério da Agricultura é a secretaria que tem a maior quantidade de sistemas e a maior quantidade de bases de dados e a maior movimentação dentro de sistemas de TI, né? Nós fomos colocando isso para a ministra entendeu, fomos colocando, aí você tem toda a área de TI que resiste a uma movimentação diferente da SDA, mas nós fomos evoluindo numa conversa interna para que a SDA tenha o seu contrato de TI. E a gente tem buscado esse contrato com o SERPRO, que a gente veio conversando ao longo dos anos, é quem rege muitos sistemas aí que são utilizados por milhões de brasileiros, como o do imposto de renda, questão de aeroporto, várias situações de Polícia Federal, é o SERPRO que trata. E a gente entende que o que a SDA faz está num nível de importância igual, ou, dependendo, se você olha para o setor, maior do que esses outros. E, então, assim, o processo a gente quer que termine ainda com a ministra, ou seja, com isso eu estou dizendo que a gente tem fé, tem que ter fé, que vai até março, até o final de março, a gente consegue concluir essa contratação do SERPRO. Isso não significa que do dia para a noite você terá uma mudança, porque o SERPRO vai ter que se apropriar de conhecimento, vai ter que poder entender tudo, vai ter que reformular, vai ter que ter uma prioridade no que ele vai trabalhar, e aí eu digo para vocês, ele ainda vai ter que incorporar o que está sendo desenvolvido em termos de autocontrole, porque vai ser hospedado lá o nosso contrato, e a diferença do nosso contrato para o contrato do Ministério é esse. O Ministério faz um contrato com uma empresa para desenvolvimento de software, com outra para provimento de internet, com outra provimento de internet, e nós ainda vamos ter que continuar usando a do Ministério. Mas uma outra para armazenamento, uma outra para atendimento a público. Então, isso tudo para nós, quando a gente vai lá reclamar, falar, não, foi por causa desse contrato aqui, dessa empresa, então fala com ela. Aí você fala com aquela que manda para a outra e tal. A gente quer A gente quer chegar, o nosso contrato é com um ente que cuida de tudo. E nós vamos falar com ele e ele terá que resolver. Então, a nossa ideia, e a ministra é partidária disso, e tem nos apoiado. Agora, vocês sabem, leis de contratação dentro do país é mais ou menos igual o regime tributário para vocês aí. A complicação, um negócio, cada hora é corrida de obstáculo, mas acho que nós estamos conseguindo vencer. Então, a perspectiva que eu dou para vocês, é a que eu sinto, é positiva. Nós temos um caminho e esse caminho está próximo. Sobre alteração de regras, muitas vezes as alterações de regra ocorrem porque você não consegue que o sistema funcione. Tá? Então, você tem que dar um jeito, você tem que fazer a coisa andar, você não pode falar, ó, parou porque o sistema parou. Então, eu acredito que as mudanças de regra têm a ver com isso, porque duvido muito que chegue algum funcionário lá do DIPOA de manhã no Ministério falando, vamos mudar a regra do negócio ali sem motivo nenhum. Então, assim, ou tem uma motivação que veio por uma necessidade mesmo, ou foi porque não funcionou um sistema ou alguma coisa e a gente teve que buscar uma contingência. Que assim seja, né? Que em breve a gente tenha essa... Bom, vamos lá, próxima pergunta. André Silva, da Gran Vitória Alimentos, né, associado nosso. Ele comenta que ele participou do processo de revisão do texto do Decreto da Alimentação Animal, né, e visando contemplar o nosso... A partir de agora eu vou ler o que ele escreveu. Visando contemplar o nosso setor dentro desse decreto, seremos exatos 147 propostas de ajuste. Foi isso mesmo, se olhar o PDF que a gente gerou, algumas páginas. Pois nossa indústria possui características específicas que a diferenciam de boa parte da indústria da alimentação animal. A pergunta dele é,
podemos contar com a garantia ou comprometimento do MAPA de que as empresas do setor terão nossas especificações ou especificidades, as que foram apontadas, atendidas ou pelo menos consideradas dentro do novo texto do decreto? Bom, vamos lá. Garantir que todas as considerações vão ser acatadas, a gente não consideradas. Consideradas, não. Analisadas todas serão. E a ideia do Ministério não é fazer uma regra geral para todo tipo de estabelecimento. Como foi falado, assim como foi no risco A, como o Dr. Márcio já colocou, a gente tem categorias de estabelecimentos diferentes com condições diferentes. Então, elas vão ser tratadas de acordo com a sua especificidade e com o tipo de produto que ela trabalha. Tá? O decreto, a tendência é ele não trazer questões muito específicas de cada área, mas direcionar para que aquele tipo de estabelecimento seja regido por uma outra, uma normativa complementar que trabalhe a sua parte de forma específica. Então, no caso de quem é ingrediente de produto de origem animal, hoje a IN 34 é que vale, que traz os pontos dela, que devem ser melhorados, porque ela tem muita coisa para ser melhorada, mas a ideia é que o decreto traga um direcionamento justamente para 34 e a gente trabalha na 34 de forma específica, aí sim, trabalhando ponto a ponto, regra a regra, o que vai ser exigido, o que vai ser considerado, para poder trabalhar de uma forma mais direcionada para cada tipo de estabelecimento. Então, nesse sentido, é uma pergunta minha agora, né? Não é daqui. Exatamente nesse sentido que o senhor acaba de falar, Dr. Douglas. A gente teve agora um painel da IN 22, IN 21, IN... Isso. 20... Painel de controvérsia, exatamente. E nesse sentido a gente teve um pedido que era importante para o nosso setor, que era peso de produto em sacaria. A gente argumentou tecnicamente, colocou isso daí dentro do painel, toda uma revisão bibliográfica, a gente embala o nosso produto quente, a gente usa a sacaria semiporosa, é esperado e a gente quer que a caloria saia de dentro da sacaria, com isso saia a umidade, e depois que perdeu a caloria, o produto vai entrar em equilíbrio com o meio no quesito umidade. Se está um dia mais úmido, ganha peso, se está um dia mais seco, perde peso, como qualquer grão. E foi pedido a descrição de peso da embalagem, como acontece com carne. A gente vai no supermercado, compra um pedaço de carne, lá está escrito peso da embalagem. Fechou, voltou. E não peso líquido do produto. E nós tivemos o nosso pedido negado, pois ele iria influenciar toda a cadeia de nutrição animal, que essa regra não seria aplicável. Não foi permitido fazer uma réplica ou tréplica, porque eu teria uma sugestão a fazer. Se vai influenciar toda a cadeia de nutrição animal e vai beneficiar a nossa, que se fizesse um destaque, olha, já, né, os produtos embalados às quentes, embalagens, ou produto de origem animal pode declarar o peso da embalagem. Isso não foi atendido, né? E aí vem o meu temor como coordenador técnico, que as nossas particularidades, isso daí é importante para o nosso setor, não sejam entendidas para não prejudicar toda a cadeia da alimentação animal. Por isso, desse meu sentimento pessoal, entendeu? E agora, aconteceu agora, foi negado e não foi reconsiderado. Bom, eu me lembro desse painel, teve uma parte que foi aceita e outra não é isso? E a que não foi aceita foi exatamente a declaração de peso de embalagem. Bom, eu acho que você tem uma parte, realmente a regra, esse processo do painel de controvérsia é um processo que a gente iniciou para dar justamente abertura para o setor e tentar criar dentro do Ministério um espírito de decisão colegiada, né, entre os diretores. Então, assim, os diretores ali, é o segundo painel que a gente tem, né? Os diretores decidiram ali conforme o que foi apontado e tal, e na regra realmente não existe a opção reconsideração. Agora, existe a situação você apresentar uma nova proposta,
Daqui a 1 ano. Hã? Tem que esperar Tem 12 ano? meses. Não, mas por quê? Pela regra Porque do a painel de entidade... controvérsia. O painel de controvérsia é uma via, né? Mas, assim, mais 1 ano para ele apresentar sobre o mesmo tema? A situação de cobrir uma necessidade normativa do setor que foi negado num tipo de procedimento, que é rígido, realmente ele não tem muita saída fora dele. Não significa que vocês, ao apresentarem essa demanda novamente, como uma demanda da ABRA ao Ministério, falando que, nas considerações do painel de controvérsia, sem ser, você não vai entrar no procedimento do painel de controvérsia, houve algum tipo de falta de entendimento que poderia ser coberta pela proposta abaixo, eu não vejo problema. A gente nunca teve problema em receber demanda do setor, analisar e discutir. Como você está colocando aí, eu acho que você colocou muito mais assim, qual é o direcionamento do Ministério está sendo de não considerar o que é a especificidade do setor, né? Essa especificidade talvez não tenha sido percebida adequadamente pelo grupo de diretores, pode ser. E uma vez apresentada de uma maneira mais técnica ao departamento correspondente, ele pode sim, por iniciativa própria, querer mudar. Excelente. E só, novamente, falando da sequência, a gente tem o decreto de alimentação animal, que é o primeiro que está alterando. Com a alteração no decreto, ele vai trazer dispositivo que vai permitir que a gente altere as outras instruções que trazem outros assuntos. Então, a instrução 22, que traz de rotulagem, ela pode ser adequada a essa condição, tendo em vista o mudança do decreto. Então, você gera condições novas para ser apresentada novas propostas, sem ser pelo painel de controvérsias, onde a gente vai analisar e acatar já na alteração da normativa que trata de rotulagem. E dúvida, ou então acessar isso daí na IN 34, que vai ser discutida? Já que é uma coisa exclusiva do nosso setor. Sim, também. O outro caminho também pode ser pela 34. Então, vamos voltar aqui à pergunta. Maria Joana, BRF. Em relação às certificações, vou ler na íntegra aqui. Em relação às certificações sanitárias, estamos confiantes que não perderemos nossas habilitações. Mas para entendermos o time, eu estava lendo em português o time disso, o time disso, o senhor citou que quando o país importador solicitar alguma alteração no certificado sanitário, já serão feitas as propostas de alterações. Além deste caso, como serão feitas as demais negociações? Temos um tempo proposto para finalizar o processo com todos os países que exportamos? Bom, o que a gente disse ali claramente foi que, enquanto não tivermos, né, sistemas fechados, tivesse sido negociado com todo mundo, sistema informatizado com certificados lá dentro, funcionando e tudo mais, não vamos alterar a regra que está vigente neste momento. Ou seja, emissão de certificado via SIGCIF e emissão de certificado via peticionamento eletrônico. A forma de negociar com os países varia conforme o país. Tem país que você pode acessar muito mais facilmente, que a gente tem acordo, que você tem como chegar, você tem um relacionamento com o país que te permite trabalhar muito mais facilmente, e tem outros que são mais críticos. Então, a nossa garantia para o setor, o que a gente quis deixar claro na apresentação, foi que, enquanto não houver a finalização de tudo o que está sendo feito para poder trabalhar na nova sistemática, nós não vamos desligar o que existe. Então, isso pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Para nós não interessa, nós vamos manter a nossa meta de ter o sistema, mudar a forma de trabalho ali, mas não vamos desligar nada antes que possa interromper fluxo comercial, o que quer que seja. Então, assim, o que a gente gostaria de tranquilizar com relação a certificado sanitário é isso. A gente sabe que tem textos que têm que ser acertados, sabemos que, por exemplo,
No campo lá de identificação do estabelecimento no certificado, não tem lá CIF. Existe número de registro do estabelecimento. Numa hora que tiver finalizado, tiver todo mundo no CIP-Agro, e você vai chegar para eles e falar, olha, eu alterei a minha forma de numeração dos estabelecimentos, estou te passando os mesmos estabelecimentos com os números novos. Pronto, isso é para ser um processo normal, é uma decisão da autoridade competente no país exportador, que não tem motivo do país importador falar que há algum problema com aquilo. Então, assim, a minha resposta é um pouco genérica, porque a gente tem situações diversas nesse campo da certificação, desde as mais simples até outras mais complexas. Então, não adianta a gente falar aqui que eu vou terminar, nós vamos terminar isso em 2022, porque a gente depende até de resposta do país importador. Você pode mandar uma proposta para lá e ele não responder em 3 anos. Então, não tem como a gente controlar. Mas a garantia é: não vamos desligar nada antes que esteja a outra forma segura para poder fazer. E agora eu faço uma pergunta, eu já sei a sua resposta, mas é que eu recebo essa pergunta no mínimo uma vez por semana. No mínimo. Quando que eu peço para cancelar o meu CIF? Eu sempre respondo: não peça nunca. Deixa que o CIPOA vai fazer isso. Estou correto nessa instrução? Corretíssimo, exato. Eu vou passar para os outros 2 para eles falarem se você está correto ou não. Não, é assim mesmo. Está correto, sim, a sua orientação para os seus associados, Lucas, e os CIPOs estão aqui e sabem que essa é a orientação que a gente passa. Nenhum estabelecimento vai ter o registro no CIF cancelado até que toda a transição esteja devidamente concluída. Tá? E a preocupação da associada na pergunta não tem que ter, porque tem negociações de certificados que demoram 5, 6 anos até que a gente tenha a resposta. E a gente está revisando vários modelos de certificado, a gente está revisando vários requisitos que haviam sido acordados em outras épocas, que a gente precisa revisar esses requisitos, porque a gente tem algumas dificuldades nesses pontos, tá? Ainda voltando no tema ali que você comentou, até de requisito, dessa preocupação que vocês têm da certificação, de estar no sistema, assim, para a gente é tão frustrante quanto para vocês. Porque a nossa expectativa é que a gente já tivesse tudo, o CIP-Agro, com todas as funcionalidades dele, funcionando já ainda em 2019. Os mapas estatísticos, a parte de certificação sanitária. Para a gente é uma frustração muito grande, porque a gente não consegue avançar do jeito que nós tínhamos programado, né, para avançar, por conta desse impeditivo que a gente tem de sistema. Então, assim, o sofrimento que se tem para a emissão de uma DCPOA por meio do peticionamento eletrônico é o que a gente passa diariamente lá, infelizmente, com o SIG-CIF. Hoje, a gente está com sistemas, né, as superintendências praticamente todas, inclusive a sede, sem internet. Então, o SEI não está funcionando adequadamente. O SIG-CIF, de vez em quando, vocês vêm, eu recebo reclamação, recebo demanda do setor, reclamando que não está conseguindo emitir DCPOA porque a PGA não está ok, ou não está conseguindo emitir DCPOA porque o SEI não está ok, ou certificado, mas, assim, realmente, como o Márcio comentou, é uma frustração para a gente, que é da área técnica, efetivamente, assim como a gente acha que é para vocês também. E a gente fica muito tenso, preocupado, porque o Brasil é um país agroexportador que depende efetivamente do funcionamento dos sistemas para que a gente tenha emissão de certificado de uma maneira fluida, né? Porque a gente não quer de jeito nenhum ter essa interrupção ou descontinuidade da certificação sanitária, mas às vezes foge à nossa gestão, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, depois nós temos mais uma pergunta aqui na plateia. A última aqui vem no sentido do que exatamente o que você está falando, mas antes de fazer a pergunta, eu vou falar o que eu...
nós entendemos perfeitamente que o mapa fica frustrado, que a coisa não vai, e que é meio vexatório, até tal, como é que nós vamos explicar de novo? Mas, por outro lado, a empresa tem um cara que tem que fazer o papel acontecer, que tem um diretor pressionando ele, porque senão ele perde o emprego dele, né? E você tem uma cadeia que está do outro lado, que tem um outro timing, que precisa, porque senão é dinheiro parado, é coisa no porto, que custa dinheiro e custa mais caro do que o salário do funcionário que não consegue fazer a coisa acontecer. Então, vou ler uma pergunta aqui. Não estou falando, pelo amor de Deus, Carolina, não é o seu caso, tá? Mas eu só vou aqui, coincidiu, e aí eu quis expressar essa situação. Carolina Rorato, SPF do Brasil. Para os estabelecimentos registrados no CIPEAGRO, o mapa prevê alguma medida de contingência para a emissão de DCPAA, como atualmente é realizado com os estabelecimentos CIFs para a emissão do DCPOA, ou seja, vai ter medida de contingência quando o sistema do DCPAA estiver instável ou não, para que essa emissão se dê a curto prazo e não reduza os custos na empresa. Hoje, infelizmente, a gente não tem medida de contingência para DCPAA, porque ela é emitida via peticionamento eletrônico no SEI. Como o SEI ainda é um sistema que ele efetivamente não é para emissão exclusiva de documento de respaldo para certificação ou para certificação sanitária, hoje a gente não tem isso. Mas no sistema, que, ou seja CIPEAGRO, ou seja PGA SIGCIF, para a emissão de certificado, hoje a gente já usa a PGA SIGCIF para fazer a emissão de DCPOA, e ela tem a PGA tem medida de contingência. No momento que a gente migrar a emissão de DCPAA para a PGA SIGCIF, ou para que ela seja emitida no CIPEAGRO, sim, a gente vai ter medida de contingência. Mas aí ela entra toda essa questão aí de desenvolvimento de sistema, que a gente está aqui certos de que teremos o SERPRO, para cumprir esse papel em breve. Eu queria complementar, abrindo até mais um pouco o escopo dessa sua pergunta. Da mesma maneira que vocês têm assim uma ansiedade em termos de ter as especificidades de vocês reconhecidas dentro de um marco legal, como o Decreto da Alimentação Animal, a SDA, porque você sempre fala mapa, a SDA, que opera esses controles sanitários e fitossanitários, tem esse mesmo anseio com relação ao mapa. A SDA tem uma natureza diferente do restante do mapa. O Ministério da Agricultura tem por objetivo fomentar a produção, facilitar canais, fazer a coisa acontecer. A SDA é controle. Então, a natureza dela, muitas vezes, não é bem compreendida, mesmo dentro do mapa, que entende que ali é muitas vezes, a gente ouve, muitas vezes, não, ali é um poço de problemas. O poço de problemas por quê? Porque é o controle, é a fiscalização. Então, é a parte chata mesmo, é a parte que você não vai sair bem na foto, como o cara que vai te dar um crédito para você comprar uma máquina, a gente normalmente não sai bem na foto, embora a gente trabalhe mais do que você possa imaginar que a gente trabalha. Que quando falam de servidor público, nós da SDA, a gente fica, de uma certa maneira, com o sentimento de injustiça, porque você sai 8 horas da noite, todo dia chega 7, sai 8 e ainda falam que você não trabalha. E você tem que enfrentar uma série de regras que são complicadíssimas. E eu entendo o timing da empresa, sim. Ela tem compromisso, ela tem contrato, ela tem que entregar, ela tem que sair. A nossa leitura, quando a gente busca uma solução como a do SERPRO, que eu falei aqui, se fosse perguntar para o Márcio, não para o secretário adjunto, tá? O que eu olho com uma inveja enorme para a Anvisa, para a Secretaria da Receita Federal, que tem autonomia nas suas decisões, porque ela tem particularidades e ela, se tivesse dentro do Ministério da Economia, a Secretaria de Receita Federal, poderia ter muitos problemas. Se a Anvisa estivesse dentro do Ministério da Saúde, ela teria enormes problemas. Hoje em dia, a gente tem aqui o CIF, inspeção.
Desde pequeno você pega um pote de margarina, está lá o carimbo do CIF. Você pega aqui no caso não é bem esse que está na margarina, mas na margarina não, na manteiga. Você pega o leite, você pega a carne, está lá o carimbo do CIF. Quando sai na imprensa uma notícia, quem é citado é a Anvisa. É engraçadíssimo você ver. A Anvisa, por quê? Porque a SDA ela está dentro do Ministério sob um escopo que ninguém a enxerga lá dentro. E a gente tem as dificuldades de ter nossas especificidades consideradas também. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que não é falta de esforço. A gente tenta, mas, por exemplo, esse negócio da TI aí. Vamos ver, se a gente conseguir essa vitória, vai ser assim, um marco. Porque a nossa situação de trabalho, ela realmente é muito diversa do que é a missão do Ministério da Agricultura no geral, que a gente tem uma participação, mas o nosso dia a dia não casa muito, não. Então, apenas para facilitar a tradução para o pessoal da produção, entendam o SDA como controle de qualidade das empresas. Todo mundo sabe que você está lá, todo mundo te odeia, mas você tem que fazer o seu trabalho, senão a coisa não funciona. Só um pouquinho. Só para completar o que a doutora Ana e o doutor Mocha colocaram, é assim, o uso do SEI para a DCPA já é uma medida de contingência nossa, porque o sistema que era permitir a DCPA não funciona, que é o CPA e tudo mais. Então, a gente criou essa medida de contingência lá no DIPOA para poder atender. Então, no caso da pergunta da associada, a gente teria que criar uma medida de contingência para a medida de contingência que a gente criou. Então, realmente é difícil. Não que a gente não pense nisso, mas a gente fica quebrando cabeça para tentar criar algum atalho para resolver um problema que não está nas nossas mãos para poder resolver. Boas tardes. Primero agradecer al secretario, a la equipe, la sensibilidad que tienen con nuestro sector, trabalho que vocês mostram, que vienen haciendo faz muito tempo. Uno imagina que eso dentro de una entidad pública es muy difícil. Como empresa nós temos algunos problemas do día a día. Y cuando vemos que muchas de las cosas dependen de un sistema de contratación, todo eso nos deja en alerta, porque estamos en el medio de una crisis mundial que ya lleva mucho tiempo en el comercio internacional, y hoy como se estamos sufriendo con los plazos que tenemos en la fiscalización de los puertos, tanto para ingresar materia prima como para ingresar los productos prontos, que siempre que tiene alguna insatisfacción por parte del pessoal, se utilizan todos los días de plazo que le permite la ley o la normativa. ¿Tenemos alguna posibilidad en este mundo que el tiempo de respuesta ha disminuido mucho, de ese plazo ser disminuido o hacer un trabajo para que esa fiscalización venga a acontecer más rápido? Porque ¿qué nos está aconteciendo? Nos tiene una frecuencia de navíos para Brasil y para fora do Brasil, y eso mudó mucho en los últimos 2 años, sea por la crisis de los containers, sea porque uno no sabe muy bien lo que está mudando, porque puede uno tener una teoría, otra, el canal de Suez, una cosa que aconteció una vez en la vida, pero aconteció, y necesitamos en esa pegada que vos están mostrando de entender el sector, que eso nos deja muy feliz, porque ustedes están mostrando que están defendiendo el país y no un ministerio en particular, están defendiendo un sector, eso es muy bueno de escuchar, sinceramente. Y tracemos esa inquietud de decir, en este momento emergencial, tenemos como trabajar a equipes de fiscalización en los puertos, porque ese plazo venga a acontecer más rápido, porque no estamos teniendo frecuencias de navío. Muchas veces você no carrega esta semana y solo toca de acá a un mes. Y el cliente afuera no espera, porque tiene un faltante de materia prima, porque tiene un faltante de insumos a nivel mundial. Entonces yo quería dejar esa inquietud, aproveitándome de la posibilidad que ustedes vienen mostrando, que nos están entendiendo, que son permeables a escuchar propostas. Muito obrigado. Bom, a sua preocupação também não deixa de ser nossa. Quando foi publicado o ato que estabelece alguns prazos para os procedimentos de liberação a cargo do Ministério, a ideia, a base
dessa publicação, dessa norma, foi a Lei de Liberdade Econômica, publicada em 2019. Foi justamente permitir ao setor uma previsibilidade. Nós já tivemos solicitação de revogação disso. Ele falou, se revogar, fica sem prazo. Agora, redução de prazo, aí eu tenho que te dizer o seguinte. Quando o prazo foi definido, ele foi definido com uma base que a gente tem que considerar o país inteiro. A gente não consegue falar, vai ser esse prazo para essa região que tem bastante pessoal, vai ser esse prazo para essa outra que tem menos, vai ser... Então, foi considerado isso aí. Eu sei que o prazo que vinha acontecendo antes era menor, né? Há realmente uma manifestação da categoria, né, dos auditores, de insatisfação, e certamente há alguma participação disso nesse processo. Agora, a gente tenta gerenciar da melhor maneira possível. A gente tem diálogo com o sindicato, buscamos sensibilizar o sindicato entende muitas vezes a posição, ele tem também as suas posições internas, que não são totalmente convergentes. Então, é um processo que eu diria para vocês que é um processo político, e que a gente vai tentando gerenciar. Sabemos que é complicado, né, para todo mundo, esperamos que isso daí se resolva da forma que for, ou porque o sindicato entenda que esse não é o melhor caminho, ou porque o governo resolva atender o pleito. Para nós é uma situação de buscar sair desse momento. Mas, infelizmente, não entendo eu que seria uma medida suficiente pegar a norma e reduzir o prazo. Porque você, de uma certa maneira, atiçaria um eventual movimento que está acontecendo. E ele poderia caminhar para outra situação um pouco mais séria. Então, a gente avalia um pouco isso tudo e a gente tem, no nosso corpo de pessoal, realmente assim, o entendimento que o trabalho dentro do Ministério da Agricultura ele tem que ser um trabalho que a pessoa que vai entrar para trabalhar ali, ela compreenda a dimensão do que ela está fazendo, né? Então, esse é um ponto que a gente coloca, e que ela tenha condições de trabalho. O movimento, se olha só a questão de remuneração, reestruturação de carreira e tudo mais. Mas olhe quantos pleitos de concurso que o Ministério apresentou ao Ministério da Economia. Quantas vezes a ministra da Agricultura foi conversar com o ministro Paulo Guedes? Quantas vezes ela foi conversar com o Ciro Nogueira? Quantas vezes ela foi ao presidente tratar disso? E nós não conseguimos nenhum dos concursos. Nem contratação temporária, nem a questão de auditor fiscal federal agropecuário. Não conseguimos nada. Então, assim, você vai vendo o pessoal aposentando, né? A carga de trabalho das pessoas aumentando, uma sinalização de privilegiar uma determinada categoria do serviço público. E que, então, assim, é um contexto que ele é complexo. Não dá para dizer que o pessoal está errado, que o pessoal está certo, esse daqui está certo, aquele está errado. É uma situação de política. E sentimos a dor também, porque, para nós, a gente tem que lidar ainda com isso, frente a todos os problemas que a gente tem. E só, em complementação ao secretário, nos 2 últimos anos, a nossa carga de trabalho, eu posso dizer que triplicou, porque a gente trabalhou, não deixou de trabalhar nenhum dia da pandemia, desde que foi decretada a calamidade pública, que o mundo entrou em pandemia, a gente não deixou de trabalhar nem um segundo, as equipes firmes lá, mesmo os abates aumentaram, a demanda de serviço aumentou, a certificação sanitária aumentou. A gente tem tudo isso devidamente registrado, controlado por meio dos indicadores de gestão. E a gente tem esse crescimento registrado e os colegas só aposentando, né? A gente não tem ingresso de aporte de funcionários para compor a equipe. A gente só tem perda por conta das aposentadorias pelo tempo de serviço dos colaboradores do Ministério. Então, assim, realmente é um ponto de muita atenção para a gente. A gente segue, né? A gente não deixou de organizar o nosso serviço, de tentar modernizar ou de trabalhar com base em risco.
né, para deixar de fazer, de atuar em pontos que não têm tanta importância, para a gente focar nossos esforços, né, nossas atividades, naqueles pontos que são realmente de extrema importância, mas ainda assim, mesmo com toda essa remodelação do serviço, racionalização da força de trabalho, a gente tem uma demanda ainda muito grande que realmente está represada. E o setor só cresce, só aumenta a demanda e a nossa equipe só diminuindo. Bom, nós temos mais duas perguntas, uma daqui do chat e uma da plateia, que daí a gente vai fazer e vamos encerrar, porque senão a gente vai embora até amanhã. Então vamos lá. Karen Franco, Compliance Vet, ela faz uma pergunta que vou ler na íntegra. Dentro do procedimento padrão interno do CIPEAGRO, uma atualização de sistema específica do setor de alimentação animal passaria necessariamente pela aprovação dos demais setores envolvidos no CIPEAGRO, por exemplo, bebida, fertilizante, leilão, etc. Gente, por gentileza, esclarecer essa dinâmica, ou se eles são independentes. Não, vamos lá. No CIPEAGRO, uma empresa pode ter cadastro em várias áreas de atuações que ela pode estar ligada. Ela pode ser, por exemplo, uma cervejaria e também ser fornecedora de ingredientes de alimentação animal. Aí, essa alteração da pergunta depende muito qual é a alteração. Tá? Porque o CIPEAGRO, por exemplo, ele é linkado no CNPJ. Então, se ela alterar o CNPJ, obrigatoriamente ela vai ter que alterar nas diversas áreas envolvidas. Se ela vai alterar só um ponto específico da parte de alimentação animal, aí ela altera só referente àquela área. Então, vai depender muito de qual seria a alteração. O CIPEAGRO é um sistema que a gente tem um cuidado ao mexer, sim. Eu acho que a pergunta dela vem um pouco disso aí. O Douglas falou da regra de negócio, mas em termos de mexer ali em TI, ele é o sistema que o pessoal de TI chama de monolítico, né? Então, ele não tem subdivisões internamente. Você mexeu numa coisa aqui, pode ser que dê repercussão na outra lá, do outro lado. Então, certamente, antes de mexer, vai ter que ver que repercussão, em termos de TI, mas não em termos de consultar a área sobre a regra de negócio. Entendeu? Não vai precisar perguntar para o setor de bebidas, eu posso mexer no CIPEAGRO nisso aqui? Não é exatamente esse o ponto. Você mexe, mas na hora que você mexe ali, em termos de programação, pode desarranjar um monte de coisa que está por trás ali. Boa tarde. Meu nome é Verena, eu sou médica veterinária da Bahia e eu presto consultoria para várias indústrias, inclusive graxarias. As graxarias da Bahia, a maioria delas são CIA hoje, né? São de serviço de inspeção estadual. E eu queria saber como é que está essa obrigatoriedade do CIA virar CIPEAGRO, se já tem prazo, se não tem, como é que está essa situação, porque, como eu conheço muitas graxarias do Estado, está todo mundo muito preocupado, sem saber se já tem um prazo determinado, né? Eu sei que no início, logo quando teve essa transição, falava-se um pouco sobre, depois da revogação da IN09, se eu não me engano, não é isso? Então, eu queria saber um pouco mais como é que está em relação ao CIA. Deixa eu só fazer uma observação inicial aqui, depois eu passo para eles entrarem na questão mais específica. O sistema de controle sanitário do Brasil ele está organizado, vamos dizer, a regulamentação dele se deu pelo decreto 5.741, que é o SUASA, né? É o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária. Esse sistema, ele tem dentro dele a parte de saúde animal, tem a parte de insumos, tem a parte de inspeção. A parte de saúde animal, o Ministério da Agricultura é o coordenador do sistema. Então, ele define as regras que serão aplicáveis também aos serviços estaduais. No caso da inspeção, é uma adesão voluntária. No caso dos insumos, é adesão voluntária. Então, um serviço de inspeção estadual da Bahia, de um município ou do estado da Bahia, que deseja entrar para o chamado SISB, né, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção, ele vai solicitar adesão ao SISB
e vai entrar para o CISB e, a partir de então, vai indicar os estabelecimentos que são equivalentes em termos de regra do seu serviço estadual para o CISB. E aí ele passa a atuar no país inteiro, toda aquela lógica. Se o serviço de inspeção não manifestar o interesse em adesão, o Ministério da Agricultura não tem uma gestão sobre esse serviço. É voluntária a adesão dele ao sistema. Então, ele funciona segundo as regras dele. As regras, é importante dizer, as regras baixadas pelo Ministério da Agricultura são válidas para a inspeção federal. Normalmente, os serviços de inspeção estadual baixam decretos para o seu serviço, né? Mas o Ministério da Agricultura normalmente não vai baixar regra para eles, a não ser em termos de saúde animal. Você quer completar? Então, você quer falar? Vamos lá, só para completar. Então, lá na Bahia, a gente tem 3 empresas que já migraram para o CIP-Agro, que são, elas já fizeram a migração para o CIP-Agro. Então, como o Dr. Márcio falou, assim, vai partir do interesse do estabelecimento lá. Ele vai fazer essa migração, a gente tem uma indicação do Departamento de Suporte a Normas, que está gerenciando o CISB, que o prazo vai ter até o final desse ano, para quem for querer fazer essa migração. A gente está terminando a elaboração agora no ofício circular para dar o passo a passo dessa migração, como vai ser feita essa migração daqueles estabelecimentos que tiverem interesse. Então, onde vai ser o pedido, como que ele vai fazer o pedido, o que vai ser feito com as embalagens que ele tem hoje com o uso do selo do CI. Então, a gente vai soltar essa orientação tanto para os colegas do CIPOAS, como trabalhar com essa demanda, como até internamente lá na DREC, para a questão de registro de estabelecimento. Tá? Mas, no caso, aquelas empresas que não quiserem migrar por conta própria, né? Mas vai ter algum momento que, se ela não fosse CIP-Agro, ela vai ter que deixar de ser CIA? Porque a questão do CISB, que eu estou perguntando, é porque uma graxaria que eu dava consultoria, inclusive essa que já migrou para o CIP-Agro, como o estado da Bahia tem o CISB, a gente pediu adesão ao CISB e não foi aceito. Foi justamente na mudança do RISPOA, né, quando saiu as graxarias. E aí o CISB não foi aceito. E aí falaram que eles realmente tinham que mudar para o CIP-Agro. Foi bem na transição. Né? Vocês devem estar reconhecendo a empresa. Isso, por que o prazo é dezembro? Justamente porque essa migração vai ter que ocorrer. Porque como a gente mudou o arcabouço que trata desses estabelecimentos, a gente saiu do RISPOA, do 9013, e passou agora para a alimentação animal. Então, no decreto de alimentação animal, todo e qualquer estabelecimento que tenha sua produção ou tenha alguma parte que vá à alimentação animal, o registro é no Ministério. Sim. Então, ela vai ter essa migração para o CIP-Agro. Então, esse ofício circular que a gente vai soltar, vai passar novamente passo a passo. O prazo que o DSM deu ao final do ano, a gente vai ter que, não sei se vai ser revisto, como vai trabalhar, que a gente não tem noção de quantos já migraram. Eu sei da Bahia que foi 3, porque a colega aqui, a assessora, me mandou falar, da Bahia já migraram 3. Então, a gente tem isso espalhado no Brasil como um todo, tem que fazer um levantamento de quantos são e a estrutura para ele poder migrar. Então, essa migração vai ocorrer, como já ameaçou ocorrer em 2005, 2006, quando a gente foi fazer a questão dos dados da BSE que foi levantar, que aí teve que correr atrás de todo mundo para poder fazer uma migração e depois foi paralisada. Mas agora essa migração vai ocorrer para o CIP-Agro. Bom, então, por favor, doutor Márcio, doutora Ana, doutor Douglas, muito obrigado. Eu peço uma salva de palmas a todos pela excelente oportunidade, de verdade. Em nome da ABRE, todos os associados, eu agradeço demais toda essa possibilidade de interação. Lara, é contigo? Pode ser? Bom, antes de encerrar, nós vamos pedir ao presidente do Conselho Diretivo, Pedro Bittar, para fazer, então, as palavras finais, as considerações finais. Boa tarde a todos. Acredito que foi um dia produtivo para nós, né? Obrigado
aos meus amigos aí do Ministério da Agricultura, leva nosso abraço à ministra, tá? A toda a equipe do Ministério, a todos vocês, muito obrigado, a todos os associados, que Deus nos abençoe. Eu vou chamar o Marcelo aqui para poder fechar. Gostaria que vocês ficassem mais um pouco só para gravar uma fala para a Abra, tá? E o Marcelo vai fazer um convite para vocês para estarem conosco também, parece que no stand aí, né, Marcelo? Muito obrigado a todos e boa feira para todos nós aí. Bom, vamos agradecer a todos pela participação e manifestações. Vamos encerrando então por aqui o terceiro diálogo técnico. Aos que nos acompanham de forma virtual, convidamos que acessem o site abra.ind.br. E aos que estão presentes, então, convidamos que visitem o nosso estande, o estande da Abra, que está na Rua I. FIRA 2022, vitrine e oportunidades para as indústrias do setor de reciclagem animal. Muito obrigado.